Você já deve ter visto a frase "o golpe tá aí, cai quem quer". Pois é, a gente está literalmente diante de uma situação que envolve golpe de Estado. Eu não estou falando dessa falácia do Bolsonaro, eu estou falando de algo internacional, que envolve figuras grandes players, como Rússia, China, Brasil, Venezuela, enfim. Uma coisa assim, uma estratégia que foi exposta, que envolve o grupo do eixo do mal dos BRICS, e que causou um constrangimento internacional gigantesco. Você só vai ter esse tipo de acesso aqui no nosso canal. Então, faça o seguinte, se inscreva aqui para você sempre ficar ligadinho nas informações. Outra questão que a gente vai falar. Lembra do laudo do Pablo Marçal? Que fizeram um auê, olha o laudo do Pablo Marçal, laudo mentiroso. E aí, o Boulos é acima de qualquer suspeita, né? Afinal, um deputado de esquerda, defensor da liberação das drogas, seria um usuário? Claro que não, sem qualquer suspeita. Acontece que acabou de acontecer a prisão de um deputado de esquerda. Por quê? Uso de drogas. Meu irmão, parece que toda regra tem exceção. E se você quer saber quem é, compartilhe esse vídeo, manda para seus amigos aí, para eles conhecerem um pouco mais o nosso canal aqui. E por final, outro escândalo internacional. Sabotagem contra Israel, ou melhor, ataques contra Israel de grupos de terror podem ter envolvimentos ainda mais graves com o Brasil. Meu amigo, nunca tivemos tantos casos de vergonha internacional e o Brasil nunca, esteve tão ligado ao eixo do mal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso editorial. Bom, pessoal, lembrando a você, se você ainda não visitou nossa biblioteca, não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, aconselho que você faça, o livro já deve estar saindo, né? A gente faz os lançamentos e provavelmente, se você quer adquirir a obra, vai estar disponível para você até o final do mês agora, tá? Então aproveita aí, adquire e depois a gente vai passar para outro lançamento aí para vocês. Show? E para quem não me conhece, né, eu tenho que me apresentar. Para quem me conhece, já um pouquinho de paciência, mas para quem não me conhece, sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político e mestre em comércio internacional. É por isso que a gente dá muito pitaco aqui na geopolítica, porque realmente a geopolítica assusta o Brasil. Pois é, e agora a notícia mais importante de sempre do canal, os comentários de vocês. Vocês viram que o Bolsonaro anunciou que vai apoiar o Alcolumbre porque o partido PL no Senado ficou como se fosse um zumbi. O Alcolumbre é o próximo presidente do Senado. Hoje quem é o presidente do Senado é o Pacheco, que é do PSD. E, a gente sabe que vai trocar 6 por meia dúzia, porque o Alcolumbre já foi presidente do Senado com o apoio do Bolsonaro e só com o perdão da palavra fedeu o Bolsonaro, né? Agora volta o apoio para o Alcolumbre. Dizem que em troca de um apoio pela proposta de anistia ou mesmo em troca de alguns cargos nas secretarias, né? Não acredito que vai rolar. O Luiz Santos escreveu o seguinte pra gente. Obrigado pela participação, Luiz Santos. Se você quiser, deixa o seu comentário aqui, que pode ser o próximo comentário a estar aqui. É o momento de lançar o Rogério Marinho novamente. Alcolumbre é a mesma coisa ou pior que o Pacheco. Literalmente, conseguir, né, a vitória no Senado hoje é dificílimo. Nós tivemos a esperança lá em 2023, quando começou, né, a primeira eleição no Senado, porque nós ainda tínhamos aquela bandeira, é o Congresso mais conservador, nós conseguiremos ter uma briga, só que perdeu por 7 pontos ou 8 pontos, 8 votos a menos o Rogério Marinho. E houve retaliação contra a oposição? Sem dúvidas. A oposição teve retaliação. Mas mesmo que não houvesse retaliação, a oposição conseguiria alguma coisa lá dentro? Em pouco tempo o Lula cooptou todo mundo. O Romário, que é um candidato do PL, votou contra o Rogério Marinho. Um monte de gente votou contra o Rogério Marinho, que entrou com o voto conservador. Então, resumindo as coisas, para mim, com o Alcolumbre e sem Alcolumbre, tanto faz. A situação não vai mudar. A oposição não tem força para eleger alguém. E se apoiar o Alcolumbre, a única visão que eu tenho é que cada vez mais a direita vem se descredibilizando junto a quem mais importa, que é o eleitor. E aí isso ainda vai dar muito problema. Isso ainda vai dar muita dor de cabeça. Pelo menos é o meu ponto de vista. Vamos lá, agora as matérias secundárias, ou seja, aquelas que não vêm de vocês, de quem realmente importa aqui no nosso canal.
Vamos começar com esse case aqui. A Jovem Pan mudou muito, né, gente? Brasil, né? Após Brasil vencer queda de braço, Venezuela e Nicarágua ficam fora da lista dos BRICS. O Itamaraty manifestou sua oposição à inclusão dos dois países, principalmente devido a tensões com os governos de Nicolás Maduro e Daniel Ortega. A reunião do bloco é realizada em Kazan, na Rússia. Então, vamos explicar isso aqui. Vai ter o BRICS. O BRICS, né, é o eixo do mal, vamos dizer assim. Começou com 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ou seja, a África do Sul. Por isso o nome BRICS. Só que depois o eixo começou a crescer um pouquinho mais. E esse eixo começou a trazer Irã, Arábia Saudita, ou seja, aqueles países lá do Oriente Médio que costumam entrar em guerras, que costumam mutilar os opositores do regime, aqueles que costumam fazer com que jornalistas sumam, aqueles que fazem ataques terroristas contra Israel, aquela turma boa, só gente boa. Entrou no grupo do BRICS também. Então o BRICS não tem só 5 pessoas mais, né? Os 5 países mais. Entrou mais uma turma aí. Uma turma lá não tão boa assim. Acontece que eles querem colocar mais gente. E aí tiveram convites para que outras pessoas entrem também nesse grupo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Entre os países convidados, inclusive grande parte pelo Brasil, estão para essa nova categoria de parceria são Belarus, Bolívia, só gente boa também. Belarus, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Né? Então, ampliou, né? Já tinha uma turma que já tinha entrado e agora ampliou. Só que tem 2 países que queriam entrar agora. A Nicarágua, que está em conflito direto com a Igreja Católica, está matando, está prendendo padres lá na Nicarágua e que mandou o Lula ir para a PQP. Porque ele queria que o Lula desse o apoio imediato e falasse: não, gente, eu vou relatar a verdade para vocês, eu amo o Nicolás Maduro. Mas o Lula não fez isso, porque ele ia se lascar, né? Então ele não fez. Fingiu que não tem nada a ver com o Maduro, mas todo mundo sabe a paixão indescritível que o Lula tem pelo Maduro. Então a matéria que a Jovem Pan publicou agora é: olha só, o Maduro, o Lula, o Brasil venceu a queda de braço e agora, por causa da queda de braço do Brasil, ele tirou 2 grandes ditadores da jogada, a Venezuela e a Nicarágua. O golpe tá aí, cai quem quer, não é bem assim, e um jornal de verdade trouxe a informação. Lula lança migué com falso veto da Venezuela aos BRICS. Galera, parabéns aí ao Lawrence aí, parabéns, né, pelo conteúdo da matéria, porque a verdade é essa aqui, ó, não tem nada de Brasil impediu, não, o Brasil lançou foi um belo de um migué, né? Acreditar que Lula, companheiro íntimo do Maduro, vai vetar a entrada da Venezuela no BRICS é como olhar para o presidente e contemplar 5 dedos na sua mão esquerda. Tem jeito, né? Além de contraditório, não passa de uma politicagem fantasiosa. O próprio partido do Lula, do PT, reconheceu a vitória do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que é do Partido Socialista Unido da Venezuela. Em nota, a legenda saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral e diz que o pleito foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Segundo informações, o Brasil vetou informalmente a admissão da ditadura venezuelana como país parceiro do BRICS, a nova categoria de associação, que é a grande novidade da 16ª reunião do grupo que começou nessa terça-feira em Kazan, na Rússia. Então, segundo informações, o Brasil foi o grande nome que impediu Maduro de entrar para o BRICS. Só que o jogo não é bem assim, vocês sabem disso. O Lula, que toma banho sentado, segundo informações agora, não se sabe por quê, se a questão da saúde dele tá boa ou não, a cadeira quebrou o pé, ele caiu e bateu o coco no chão. É o que aconteceu. Então, sofreu um traumatismo craniano e não pôde ir nesse evento da Rússia lá, né? Agora você imagina, o Lula, que quer pagar de democrata, que tá todo mundo com os olhos voltados para o Brasil, teria que estar ao lado do Irã,
recepcionando Cuba, recepcionando Venezuela, recepcionando Nicarágua. Enfim, estaria lá no meio do eixo, lá com fotos, com tudo. Então, há quem diga que essa história aí do Lula ter se acidentado foi muito casual, né? Ocasional, foi muito cômodo para o presidente da República, que além de tudo falou, não, essa semana eu nem converso com ninguém, com a imprensa, não vou falar nada. Seria um momento trágico. Imagina o que a imprensa internacional ia falar do Lula no meio dessa turma aí. E aí ele soltou o migué. Não. Vamos fingir que eu tô contra o Maduro. Vamos soltar essa nota aí. E aí no final acontece o improvável. Ou melhor, o provável. O Maduro aparece de surpresa lá na Rússia sem ser convidado. Não foi convidado, foi rechaçado pelo Brasil, mas apareceu lá para cobrar, né, o seu pedacinho do bolo ali do eixo do mal, né, o bolo de mofo. Em sigilo, Maduro chega na Rússia para a cúpula dos BRICS. O cara chegou de supetão, né? Surpresa, tô aqui. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou à Rússia nesta terça-feira para participar da 16ª cúpula dos BRICS, ao lado da esposa, Cília Flores. O líder chavista desembarcou na cidade de Kazan, onde é realizado o encontro. Durante o desembarque, Maduro conversou com repórteres que estavam no local e disse que o objetivo de sua participação no evento é contribuir para, abre aspas, presta atenção nisso aqui, construção de um novo mundo. Esta é a primeira vez que um presidente da Venezuela participa do encontro dos BRICS. Abre aspas. Já somos parte da engrenagem dessa engenharia do mundo multipolar que está nascendo e viemos compartilhar a experiência de uma luta histórica do povo da Venezuela. Viemos compartilhar nossos sonhos e nossas esperanças de um mundo sem colonialismo, declarou o presidente venezuelano. O que quer dizer sem colonialismo? Na visão do Maduro. Na visão do Maduro, eu mato o povo do jeito que eu quiser, eu roubo a eleição do jeito que eu quiser, eu faço censura à imprensa do jeito que eu quiser, eu prendo pessoas de outros países que pisam no meu país do jeito que eu quiser, abuso de crianças, como é o caso que ficou comprovado que a ONU agora acabou de falar, do jeito que eu quiser, e nenhum outro país vai meter o nariz aqui no meu país. Isso aí é o sem colonialismo que o Maduro defende. Tá? Então, resumindo, vai ter uma pressão internacional, o Maduro foi lá e vão aprovar a entrada do Maduro sem o Brasil. O Mauro Vieira tá lá, o Lula não tá, o Lula já pagou para a imprensa internacional de que tá tudo bem, ele é contra a Venezuela, mas no final das contas, o Maduro vai entrar no eixo do mal do BRICS. Né? Tá lá. Então, o golpe tá aí, cai quem quer. Vamos lá, outra matéria agora da Gazeta do Povo. Você lembra do caso do laudo, né, do Pablo Marçal? Olha isso aqui. Deputado de esquerda é preso, pasmem, comprando drogas na França. Mas a esquerda usa drogas? Como assim, né? O parlamentar Andy Kerbrat, membro da Assembleia Nacional da França e integrante da aliança de esquerda Nova Frente Popular, admitiu nesta terça-feira ter sido preso em Paris, enquanto tentava comprar drogas. Normal. Na rede social X, ele escreveu: na quinta-feira, 17 de outubro, fui parado com posse de narcóticos. Eu imediatamente admiti as acusações contra mim. A declaração do deputado de esquerda, esquerdista, né, veio à tona depois que o jornal Valeurs Actuel, é assim que se fala, revelou o caso. Segundo informações do portal francês, o parlamentar comprava a droga sintética 3-MMC, nem sei o que é isso, no momento da abordagem policial em uma estação de metrô de Paris. O político, de 34 anos, admitiu lutar contra o vício em drogas e afirmou que iria procurar ajuda após a repercussão do caso. O vício é um problema de saúde pública e deve ser tratado como tal, declarou. A esquerda defende abertamente a liberação do uso de drogas. A esquerda defende abertamente que isso seja, política pública. Eles falam descaradamente que liberação das drogas, é política pública. Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos falar de Trump agora e Bolsonaro? Os dois, ou um falando do outro, um comentando o outro. Primeira pergunta que eu faço para você. Se o Trump vencer e vai vencer nos Estados Unidos, hoje até está circulando um vídeo de desespero da Kamala Harris
comparando ela com a Hillary Clinton, a minha pergunta para você é: se o Trump vencer aqui no Brasil, muda alguma regra do jogo? Olha o que o Bolsonaro falou. Interessante. Bolsonaro diz que Trump influenciará em 2026, mas que pleito municipal, né? Olha só o que ele falou aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro classificou que uma vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, marcada para o dia 5 de novembro, influenciará mais no pleito brasileiro em 2026 do que as eleições municipais. E não tenho dúvidas disso. Ele falou, não, tá bom, nós lutamos, nós batalhamos para ter muitos vereadores, mas um apoio do Trump em 2026 e a pressão do Trump vai ser muito mais forte para a direita voltar ao país. O comentário foi feito na conversa de Bolsonaro com a brasileira Nayara Andrejix, que encontrou com Donald Trump no domingo, enquanto o ex-presidente americano fazia campanha em uma loja do McDonald's. Abre aspas. Meu partido está na final, segundo turno das eleições municipais, em 9 estados. Isso influencia em 2026. Mas, mais do que isso, é a eleição de Trump, aí no dia 5. Eu espero, tenho ouvido umas pesquisas, bolsas de apostas, ele é bom para o mundo e vai ser excelente para o Brasil, disse Bolsonaro na conversa com a brasileira. Há quem diga que pode haver uma pressão muito maior de Donald Trump contra o governo brasileiro, assim como há contra a Venezuela, se o Trump ganhar. A minha visão é que não... Minha opinião, tá? Não é nem visão, é opinião. Não suba no salto e não vai contando com o ovo dentro da galinha, não. Se bem que a frase não é bem essa, mas não vai contando, não. Por quê? Porque, na minha visão, o Donald Trump sim vai ter uma influência, vai pressionar o Brasil, assim como o Biden fez. Ninguém tem dúvidas que houve pressão do Joe Biden aqui no Brasil durante o pleito de 2022. Isso foi publicado em jornais. Não estou falando nada que não tenha sido amplamente divulgado em jornais. Mas, entretanto, todavia, contudo, essa pressão não é da forma que muitos estão acreditando. Não, o Trump vai tomar conta numa semana, na outra semana os aviões e caças norte-americanos vão pousar aqui no Brasil e o Lula cai. Não se iluda, tá? Não é assim que o jogo vai funcionar. A grande realidade é que com o Trump, maiores pressões, inclusive econômicas, acontecerão. E é essa a nossa aposta, tá? Mas assim, não conte que será lá toda aquela pressão de algumas pessoas da teoria da conspiração, que não vai ser assim, tá? Isso eu tenho quase certeza. Tá? A não ser que o homem entra meio já com a cabeça virada, mas não vai. Tá? E mesmo assim, não teria força para fazer muita coisa aqui no Brasil. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Meu amigo, quero dar parabéns à Folha de São Paulo, que incentivou tudo isso que aconteceu no Brasil para a gente chegar ao momento que estamos agora. Eu quero dar parabéns à Folha de São Paulo, que incentivou o seu próprio abusador e os seus próprios censuradores. Tá bravinho agora. Por quê? Sofreu censura do Alexandre de Moraes. Agora sofre censura, tentativa de censura do Boulos. Mas não é a galera democrática, a Folha de São Paulo. Não são eles que são democráticos. Tira o Bozo. O Bozo chamava jornalista japonesa de japonês. Ele era ruim. O Bozo falava mal do Bonner. O Bozo falava mal da imprensa. Bom mesmo é a esquerda que tenta censurar a imprensa. Parabéns. Vocês conseguiram o objetivo de vocês, de censurar. O problema é que vocês não acharam que quem ia ser censurado era vocês, né? Juiz cita critério técnico e confirma rejeição de pedido do Boulos para censurar a pesquisa do Datafolha. E aí, Folha? Hein? Explica aí pra gente. Tá bom agora? Tá gostoso quando é no de vocês? Tá bom, né? A Justiça Eleitoral confirmou, ainda bem que aqui nesse caso aqui a Justiça Eleitoral de primeira instância tomou uma decisão coerente, né? Vamos ver se isso aqui vai subir e vai ter reversão, né? A Justiça Eleitoral confirmou na tarde dessa segunda-feira a rejeição ao pedido do candidato Guilherme Boulos contra a pesquisa feita pelo Datafolha sobre o segundo turno da corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. O juiz Rodrigo Marzola Colombini, parabéns ao juiz, tá? Colombini, da segunda zona eleitoral da capital paulista, já tinha negado o pedido liminar urgente para suspender e divulgar a pesquisa e agora deu uma decisão definitiva.
Na determinação, ele afirmou que não se verifica deficiência ou manipulação do levantamento, mas uso de critério técnico pertinente pelo Instituto. Também, o parecer do Ministério Público foi contrário ao pleito da equipe do deputado federal. A campanha de Boulos afirma que recorrerá da decisão. E vai chegar nos amigos, vocês sabem. O que é meu ponto de vista? Você está defendendo agora os institutos de pesquisa da Folha? Não. Eu acho que são institutos que devem ser investigados, inclusive criminalmente, tá? Muitos desses, não específica a Folha, mas muitos, inclusive criminalmente, se ficar claro que, e para mim parece muito claro, que essas pesquisas são feitas para fazer o quê? Manipulação da opinião do eleitor. Então, para mim, grande parte dessas pesquisas fazem isso. Mas entrar com ação impedindo que as pesquisas sejam feitas, censurando, é o caminho? Não. É da mesma forma que eu falei que eu não concordo com quem estava defendendo, prende o Marçal e arranca as redes sociais. Para mim, isso perdeu moral de ser de direita. Não é de direita quem fala isso. Agora, eu vou estar falando, não, mas tomara que censura mesmo a Folha de São Paulo. Não. Como que você combate a desinformação? Com informação. É simples. Então, ou com resultados. Olha o que aconteceu com a Cristina Grêmio lá em Curitiba. Resultados. É assim. Não sou contrário a qualquer tipo de censura, seja pela direita, seja pela esquerda. Tá? Mas você só está falando isso porque é contra o Boulos. Não. Estou falando porque é censura. Tá? O Nunes está soltando as suas pesquisas, Boulos está soltando suas pesquisas, institutos estão soltando. É por isso que tem vários institutos aí. Agora, repito, tinha que ter uma investigação e, se comprovado que essas instituições fazem só para manipular o voto do eleitor, ou seja, critérios não técnicos, aí sim já é outra história. E aí não é censurar, é processo criminal mesmo contra quem é responsável. Vocês esqueceram que um certo instituto de pesquisas, segundo o Silas Malafaia, ligou para o Malafaia, mas ele desmentiu depois, dizendo que, parabéns, se não fosse você, o Marçal tinha ganhado a eleição aí. Lembra disso? Pois é. Então, assim, desmente mais uma falácia de que só o Nunes poderia ganhar do Boulos. É uma falácia mentirosa que só o Nunes poderia ganhar do Boulos. O próprio Malafaia admitiu que o Marçal tinha grande chance, mas que ele mesmo estava preocupado com a vitória do Marçal. Por quê? Questões políticas. Ou seja, o interesse ali. Enquanto isso, o Paes ganhou lá e o Malafaia ficou muito feliz. É isso? Obrigado, pessoal, por ter acompanhado nosso editorial até o final. Se ficou até o final, coloca no comentário. Lembrando a vocês, pessoal, a gente vai fazer um lançamento sobre questões de imóveis. Eu vou distribuir de graça para vocês depois um e-book sobre leilão de imóvel. É importante que você entenda um pouco disso, tá? Sabe, você quer mudar as regras do jogo, mudar o player, tanto nacional, internacional, tem muita coisa aqui interessante. E não precisa de muita grana, não. Eu tenho casos de pessoas, que eu posso citar para vocês, clientes nossos, né? Porque depois a gente implementou isso no escritório. Tem casos de clientes nossos que começaram com valores ínfimos, com compra de lote. Né? Comprou o lote barato, menos da metade do preço, pôs à venda, já tirou um lucro, depois comprou outro, começou com leilão de lotes. Vale a pena. Tá? É um negócio que é uma renda extra, né? É investimento. Você fica aí colocando um CDB, num tipo de investimento, e não vê a rentabilidade. Né? Tem casos que eu posso citar para vocês, imóvel de 160 mil reais, 180 mil reais foi adquirido por 70 mil. Foi vendido depois por 130, né? Valia 160, 180, foi adquirido ali bem mais barato, por 80, 70, foi vendido por 130 em questão de 2, 3 meses. Quem tem uma rentabilidade dessa, meu irmão? Então, logo, a gente vai fazer esse lançamento para vocês aqui, né? E se você quiser, vocês comentam no comentário aqui, coloca no comentário, eu quero saber mais sobre leilões de imóveis. Bom? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus, tá? Se você não adquiriu ainda o livro Revolução contra o Sistema, tá na hora de fazer o download. Vale muito, mas vale muito a pena, tá bom? É só fazer o download. Eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.